domingo, né, que nós estamos na casa de Deus, buscando a presença de Deus. Quem não vem ao culto perde bênção, né? Mas nós estamos aqui, estamos sendo abençoados. Se você também que não pôde vir nessa noite, está aí na live também nos ouvindo, que você também seja abençoado. Vocês que estão na live, que estão enfermos, que sejam curados em nome de Jesus. E vocês que de repente estão desanimados, que recebam ânimo em nome de Jesus. É muito importante, né, que a pessoa receba um novo ânimo, né, para estar na casa do Senhor, porque nós somos eternos dependentes do Senhor. Você pode ficar sem tudo na vida, menos a presença de Deus. Você pode não ter uma casa nova, não ter um carro novo, de repente não ter um bom emprego, e você sobrevive mal, né? Mas se você, sem a presença de Jesus, você não vive de jeito nenhum, vai viver uma vida terrível. Então, que você possa ser despertado. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor no livro de Timóteo, 2 Timóteo, versículo 2 ao versículo 5. 2 Timóteo, verso 2. Aleluia. Para amanhecer ontem, eu estava com essa palavra no meu coração e até comentei com o pastor Eliezer, né, sobre o bom soldado de Cristo. Ficou muito assim, essa palavra na minha cabeça, bom soldado de Cristo. E aí eu comentando com ele, ele falou assim, então você vai trazer a palavra no domingo. Eu, glória, então vamos lá. Não é uma palavra assim, de avivamento, que você vai ficar pulando, chorando, né? Mas você vai meditar, nós vamos meditar. Porque a palavra do Senhor, primeiramente, ela fala com quem está ministrando, depois ao povo. Então, tudo aquilo que nós estamos lendo na palavra do Senhor, nós também estamos meditando e também estamos aprendendo. Então, em 2 Timóteo 2, 1 ao 5, diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitos testemunhos ouviste, confio a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Nós lemos aqui na palavra do Senhor as palavras de Paulo, né, aconselhando Timóteo e dizendo para ele: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então a nossa força, nós temos que nos fortificarmos em Cristo Jesus, não acreditar nas nossas próprias forças, porque quando nós acreditamos nas nossas próprias forças, nós nos frustramos. Mas quando nós cremos na graça que há em Cristo Jesus, então nós nos fortificamos, porque é Cristo quem nos fortalece. Aí você ainda continua: E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confiar homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Então nós devemos também aprender a ser idôneos. Não está dizendo que você tem que ser idoso só, está dizendo que você tem que ter maturidade, você tem que saber o que está falando, você tem que procurar aprender a palavra do Senhor. Muita gente hoje vive de axiologia. Quando você ouve a internet, um acha isso, o outro acha aquilo, o outro deixa de achar. Mas certeza mesmo é só em Jesus. Então, quando nós aprendemos da palavra de Deus, aí nós não somos enganados, nós não ficamos frustrados, porque a palavra de Deus, ela é fiel e ela é verdadeira. No versículo diz, no 3 diz: Sofre comigo como um bom soldado de Cristo. O que é interessante aqui, que ele fala assim: Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Então, quando ele estava dizendo, falando sobre a obra de Deus, ele estava dizendo sobre sofrimento. O soldado, ele passa por muito sofrimento. E a caminhada cristã, ela passa por muito sofrimento.
Então não adianta nós pensarmos que a vida cristã é holofote. Não adianta a gente pensar que vida cristã é só festa e glamour. Não. É cruz. E cruz significa sofrimento. Então, algumas características de um bom soldado nós vamos estar meditando nessa noite. O que nós temos que fazer para nós sermos um bom soldado? O que eu tenho que ter na minha vida para mim ser um bom soldado? O que você tem que ter? A primeira coisa que nós temos que ter é coragem. Coragem para a gente enfrentar o medo e os perigos, né? Que nós, mesmo nas situações mais adversas da vida, mas o verdadeiro soldado, ele tem coragem. Deus não se alegra de covarde, Deus se alegra dos valentes. Os valentes sempre avançam, os covardes sempre voltam atrás. Então Deus tem negócio com o valente. Se você não é valente, nessa noite você não, eu quero ser valente, eu quero avançar e eu não quero recuar, porque Deus não se alegra com aquele que recua, mas Deus se alegra com aquele que avança. De repente você diz, mas muitos recuaram, e daí? Glória a Deus que você não recuou, você faz parte dos remanescentes. Muitos recuaram, mas glória a Deus que eu também não recuei. Ser fiel até a morte e receberei a coroa da vida. Então nós temos que ir até o final. Outra característica de um bom soldado é a disciplina. Quem tem disciplina obedece regras, cumpre ordens e toda a manutenção e a organização. Será que nós somos bons soldados? Será que a gente realmente obedece à risca? Será que quando nós ouvimos uma ordem, a gente fala, igual o soldado, né, já presta tenência, fala, eis-me aqui? Ou será que a gente fala, o pastor fala assim, por exemplo, todo mundo aqui, sexta-feira. Será que a gente fala, sim, Senhor? Ou será que a gente fala, sexta-feira? Não me pega de jeito nenhum. Sexta-feira, as mulheres, algumas vão dizer, dia de faxina. Outros vão dizer, sexta-feira, trabalhei a semana inteira, é dia de happy hour. Outros, sexta-feira, e começa várias desculpas. Será que nós estamos sendo bons soldados? Será que num quartel, quando o general dá uma ordem, o tenente lá dá uma ordem e diz para o quartel, todos aqui sexta-feira, e o soldado debanda, o que acontece com ele? Eu conheci uma pessoa, que vocês conhecem, mas não vou citar o nome dessa pessoa, que ele estava no quartel e ele pediu licença para ele ver a namorada em outra cidade. E eles autorizaram, mas era para ele ficar, acho que 3 dias, 2. Era para ele ficar 2 dias. O que ele fez? Ficou mais dias. Sabe o que aconteceu? Baixaram lá na cidade que ele foi namorar e prenderam ele. Por quê? Porque ele fazia parte do quartel e ele foi preso. Então, é por isso que Paulo citou que nós temos que ser soldados de Cristo, porque ele olhava como agia o quartel, como os soldados agiam, como os soldados obedeciam, porque o general diz vai, vai, diz vem, vem, eles não ficam questionando. E se nós formos ver como é que nós temos sido discípulos de Cristo, como é que nós temos sido soldados, será que nós estamos tendo disciplina? O bom soldado, ele é leal, ele é fiel, ele tem fidelidade à sua nação, ele tem fidelidade na organização das coisas, através das suas ações e atitudes. Então o soldado fiel, ele está lá todos os dias, chova ou faça sol, ele está no quartel, ele está sendo obediente. Isso é fácil? Não é fácil. Por isso que Paulo fala, sofre pois comigo, porque sofrimento, gente, não é para qualquer um, não é fácil. Se ser cristão fosse fácil, não caberia o povo nas igrejas. Não precisava o povo ficar colocando pisca-pisca para chamar a atenção do povo, não precisava de ter bandas e mais bandas, não precisavam pregadores de fora, não precisava grupos de coreografia, não precisava nada desses atrativos
cativos, porque a pessoa simplesmente, por obediência, iria para a casa de Deus, adorar a Deus, prestar um culto de adoração. Não que eu sou contra, acho lindo, podendo ter maravilhoso. Tem época que nós temos também os grupos de coreografia e banda, e é muito bom. Mas quando isso não acontece, nós somos soldados de Cristo, fazemos parte desse quartel e nós temos que estar na casa do Senhor. O bom soldado, ele tem resiliência, capacidade de superar as dificuldades. Será que nós temos essa capacidade? Será que você tem tido essa capacidade, essa resiliência de chuva ou faça sol, estar na presença de Deus? O bom soldado, ele tem preparação, ele busca conhecimento, ele busca as estratégias de guerra, ele busca as táticas, ele busca constantemente pelo aprimoramento. Então a gente, como bom soldado, a gente tem que buscar sim também conhecimento, crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Nós não podemos viver, como eu disse agora há pouco, de axiologia, mas nós temos que ter certeza. E para termos certeza, nós temos que saber ler o manual. E qual é o nosso manual? A Bíblia. Então nós temos que aprender. Hoje, às terças-feiras, escola bíblica dominical, infelizmente é a minoria que participa. Eu sei que nem todos podem estar, mas perdem muito, porque a gente cresce na graça e no conhecimento. Ninguém sabe tudo, eu não sei tudo, o pastor não sabe tudo, somente Deus sabe tudo. Então a gente tem que estar aprendendo para a gente poder crescer na graça e no conhecimento. O bom soldado, ele tem foco também. Ele olha e sabe o alvo que ele está querendo ir. Se você é um bom soldado, você tem foco na sua vida. Você tem comprometimento. O bom soldado, ele sabe trabalhar em equipe. Ele coopera com os outros. Ele segue a instrução dos seus superiores. Será que os soldados de hoje sabem trabalhar em equipe? Ou todo mundo quer ser senhor? Tem lugar que todo mundo quer ser senhor, e aí é um problema, porque nós fomos chamados para ser servos. Aí nós temos que aprender a obedecer. Gente, obedecer não é fácil. Não é fácil, porque todo mundo tem a sua opinião, o seu jeito de ser, e todo mundo quer fazer o que dá no nariz, vamos falar a verdade. Mas como bons soldados, nós temos que saber trabalhar em equipe e obedecer. Como bons soldados numa guerra, nós temos que conhecer o inimigo. Porque se você não conhece o seu inimigo, como é que você vai destruir com ele? Se você de repente é enganado pelo inimigo. E nós não devemos ignorar os seus ardis. Então nós temos que conhecer o inimigo para que a gente possa destruir. Nós também, como bons soldados, temos que estar dispostos a sofrer, ser fiel até a morte. Até a música, né, do Brasil fala, tem esse trecho, né, que fala, como que é mesmo, gente? Finalzinho? É ou ficar para a própria morte, ou morrer pelo Brasil, é isso mesmo? Mas não é bem isso, como que é mesmo? Ou a própria morte. É ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Isso é um bom soldado. Ali quem fez a música estava pensando, dar a vida pela pátria. Então nós também temos que dar a vida. A nossa pátria é celestial. Então nós também temos que estar dispostos a dar a nossa vida pela pátria celestial. Muitas vezes a gente deixa as coisas aqui do mundo, que no momento desse de domingo hoje, muita gente está aí na balada, muita gente está na boate, muita gente está curtindo e estão até se divertindo. Sim, porque o pecado não dói. Porque se o pecado doesse, ninguém queria pecar. Mas nesse momento tem muita gente vivendo esta ilusão. Mas nós estamos aqui porque nós queremos ser fiéis ao Senhor, queremos ser fiéis até a morte. Como um bom soldado, nós temos que ser testemunhas também daqueles que estão nos vendo. Como bons soldados, jamais debandarmos, como
Senhor, jamais sairmos, mas ficar firme. O bom soldado de Cristo não se envergonha do Evangelho, não tem vergonha de dizer lá fora: eu sou cristão. Tem muita gente que às vezes é um agente 007, dentro da igreja é crente, mas lá fora finge que não é cristão. A pessoa pergunta: você é crente? Estou indo lá. Você é cristão? Estou pensando em ficar. Mas não se decidiu. Mas quando nós já decidimos por ser cristãos, então a gente assume: você é cristão? Sim, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então nós temos que não nos envergonhar do Evangelho, não nos envergonhar às vezes para entregar um folheto, para falar do Evangelho. Eu sei que não é fácil, gente. Eu tiro por mim. Eu acho até mais fácil falar do Evangelho para alguém do que pegar um folheto e ir um por um. Eu acho mais difícil. Mas nós não podemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo. Na palavra do Senhor diz: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a minha vida e é para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho não é algo para se envergonhar, mas sim para se orgulhar e para proclamar, pois é assim que as pessoas podem experimentar a salvação eterna. Quando nós estamos falando de Cristo para eles, nós estamos entregando algo preciosíssimo para eles, que é a salvação eterna. Muito mais do que você dar qualquer presente para alguém lá fora, é você poder falar da salvação para ele. É muito mais precioso a salvação, como a irmã Luzia hoje estava falando, a pastora Luzia, do que a própria cura. O mais importante é a salvação, e isso é o mais importante. E a Bíblia diz: todo aquele que se envergonhar de Jesus, Jesus também se envergonhará dele. Então nós não podemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo. Como bons soldados, nós devemos proclamar o Evangelho de Cristo. Como bons soldados, devemos sim sofrer as aflições dessa vida, mas Deus tem muito mais preparado para nós na eternidade. Aqui a tristeza, o choro, a angústia é passageiro, mas a eternidade é com Cristo. E como bons soldados de Cristo, que nós possamos ser fiéis até a morte, e nós receberemos a coroa da vida. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe.